Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, para mais um conteúdo do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos reagir aqui ao Seleção Sport TV. Tem também ESPN ali, trocando ideia com o Arthur Jorge. O pessoal recepcionando os jogadores do Botafogo, comissão técnica no Galeão, né? Depois dessa viagem para o Catar, para jogar o Mundial de Clubes. E comemorando ali, festejando esse time vitorioso que é o elenco 2024 do Botafogo. Bom, vamos reagir aqui a esses dois programas e depois a gente conversa um pouquinho mais. Ó, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, tem planos de R$3, de R$5, valores simbólicos, bem baixinhos, cabe em todos os bolsos e você ajuda muito o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias para vocês. Dito isso, bora pro vídeo. Para destacar esse ano para a eternidade, o ano mais vitorioso da história do Botafogo, que já tem uma história riquíssima de ídolos, jogadores servindo a seleção brasileira, e agora um ano de títulos muito importantes para esse Botafogo. E a gente até falava aqui, conversava um pouquinho desse último momento, né, que obviamente causa uma certa frustração você sair antes do que era o previsto, o que era possível para a qualidade técnica desse time que apresentou na temporada, mas que de forma alguma muda o que esse ano significa, o tamanho do que o Botafogo fez nessa temporada de 2024. Até para a gente destacar e lembrar essa temporada do Botafogo, campeão da Taça Rio, depois na Taça Guanabara ter ficado em 5º lugar, né, se recuperou na segunda parte da competição. Na Copa do Brasil, é bem verdade que o Botafogo não fez muita força para jogar o Carioca também. Das Américas, depois provavelmente um africano e um asiático, esse ano um africano, o Awali. E na sequência a disputa com o campeão europeu mudou um pouquinho o Mundial de Clubes ou a Copa Intercontinental, que agora a FIFA está chamando assim porque tem esse Super Mundial no meio do ano e que o Botafogo certamente estará disputando, já tem lá o seu grupo definido para essa competição, mas enfim, ainda que com essa talvez um pouco frustrante eliminação, porque sabia que poderia ter ido mais longe, mas diante das condições em que estava disputando essa competição na quarta-feira, né, Henrique? A gente falava durante a semana do que foi, até brincamos com o fuso horário, porque o Júnior Santos, quando chega a Doha, pra gente aqui, né, na segunda-feira, mas pra eles lá em Doha, já na terça, ele falou assim, a gente jogou hoje, aí ele, né, domingo, né? Nossa, cara, porque a sensação você saiu domingo de um jogo, entrou num avião e desembarcou na terça-feira num outro país. Então, não joguei hoje? Não, mas já estamos aqui 2 dias depois. Ele jogava amanhã, né? Ele jogou quase na segunda, no horário de Doha. Ele já era quase segunda-feira, que era às 4 da tarde. 6 pra frente, 10 da noite lá. 16 horas aqui, quase meia-noite lá. Isso aí, então. Ou seja, terminou meia-noite o jogo lá. Então, é complicado, a viagem é muito desgastante, muito longe. Acho que a grande frustração que fica assim, a gente não conseguir ver o campeão do continente medir forças campeão europeu, que sempre é o desejo de todo mundo, é o que a gente conseguiu ver, por exemplo, com o Flamengo de 19 contra o Liverpool, num jogo equilibrado, assim, o Flamengo tinha chance de... Palmeiras e Chelsea também foi equilibrado, Palmeiras e Chelsea também. Quando a gente tem essa sensação de que talvez a gente não esteja tão longe assim, que a gente está mais perto do que a gente imaginava, é bom, para quem cobre o futebol nacional, é bom. A gente sente a qualidade, percebe a qualidade. O Botafogo a gente não teve essa chance. Eu acho que a grande frustração que tem que ficar é essa. E eu acho que foi menos por culpa do Botafogo e mais por culpa do calendário, mas também tem sua dose de responsabilidade o Botafogo, em escolhas que foram feitas para o jogo, na logística da viagem que não foi a ideal. E principalmente, eu acho que tem um problema sério de influência da Conmebol. Porque eu não considero justo 2 fases para o sul-americano, não acho que o futebol sul-americano, por mais que em versões recentes do Mundial tenha tido dificuldade contra equipes de outros continentes, eu acho que... Só para trazer os números dos últimos 12 anos, de 2012, que foi quando a gente teve o último brasileiro campeão do mundo, né, que foi o Corinthians. Para cá, são 12 confrontos em que os brasileiros foram eliminados antes... São 12 confrontos em 6, metade. Os brasileiros foram eliminados antes da final contra o europeu, mas quase sempre chegando em inferioridade de condições. Com desgaste, com mais dificuldade, em fim de temporada. Então é isso que dá essa distorção, na minha opinião. Se você observar de uma forma geral... Não dá para entender o critério, porque se fosse analisar o critério, o número de jogos, o Botafogo tinha que se jogar só a final. Porque ele chega com 70 jogos na temporada, em final de temporada. Quando você pega o Real Madrid, que está com 20... É claro que não mudou muitas peças, mas é um time diferente em termos de mental, de preparação. É outro nível de jogo, assim. O próprio Salomão Rondon falou sobre isso no fim do jogo, né? Que sabia que eles poderiam explorar esse desgaste físico do Botafogo, essa questão da viagem, e que até se surpreendeu quando viu a escalação e falou, dá pra gente, né? Dá pra gente. É a chance. Eu acho que assim, Camila, é uma derrota esportiva do Botafogo, que faz parte. Um jogo você pode ganhar, empatar ou perder, então é uma derrota esportiva.
mas eu acho que é um fracasso institucional do futebol brasileiro e sul-americano. Quando a gente expõe um campeão de Libertadores a isso, a gente está fracassando institucionalmente. A derrota é do campo, faz parte. O Arthur Jorge foi muito feliz quando ele falou: eu não vou ficar atribuindo a cansaço a nossa derrota. Tem um adversário do outro lado que se preparou, que jogou, que foi melhor do que a gente durante o jogo. Então, o mérito em campo é do Pachuca e não adianta a gente ficar também só vendo problema nisso. Então, tem um time que se preparou para jogar e jogou bem Os caras fizeram um golaço, e acertou a maneira de jogar e explorou as deficiências do adversário. Agora, eu acho que foi um vexame institucional para o futebol brasileiro, para a CBF e para a Conmebol. Porque você não pode expor um campeão de Libertadores a isso. Vamos ao vivo para o Galeão, então, porque a Júlia Guimarães está acompanhando a chegada do Botafogo, o desembarque dos jogadores, que agora, depois de quarta-feira, aí com muito mais tempo, né, puderam retornar ao Rio de Janeiro. E a torcida acompanhando por aí a chegada do time depois desse ano realmente espetacular, né, Julinha? Boa tarde para você. Pois é, Camilinha, boa tarde para você também, para o Eric, para o Grafa e também para o Henrique. O clima é esse aqui, ó. Os torcedores começaram a se mobilizar desde ontem nas redes sociais para receber o time, que vai chegar daqui a pouquinho. O avião vai pousar aqui no aeroporto do Galeão por volta de 1h30 da tarde. Uma senhorinha aqui, essa que está toda sorridente, ó, falou há quanto tempo eu esperava por isso. Então, é um orgulho muito grande, apesar, né, da eliminação precoce no Mundial de Clubes. É uma temporada histórica com a conquista inédita da Libertadores, com a conquista do Campeonato Brasileiro. Eu vou conversar aqui com alguns personagens que trouxeram histórias muito legais para mim aqui. Vou conversar primeiro aqui com o Deonil. Deonil, me conta o nome do seu filho. Aqui, ó, o filho dele tá aqui, ó. Meu filho chama Túlio, em homenagem ao Túlio Maravilha. Passando a minha paixão para ele. É muita emoção esse momento que a gente está vivendo. Agradecer pelo Textor por trazer essa oportunidade para a gente. Botafogo bicampeão, tricampeão brasileiro e campeão da Libertadores. Obrigado. E agora, não sei se você tem intenção de ter outro filho, mas se fosse escolher o nome do elenco atual do Botafogo, qual nome você escolheria? Meu filho, 3 meses, nasceu agora. Eu tentei colocar a Donizete, mas a minha esposa não deixou. Então é o Theo. Theo é o sortudo, já nasceu campeão da Libertadores. Boa, tá aí o Túlio aqui então. E eu vou chamar também o Petrônio, porque o futebol envolve a paixão, né, família, em vários sentidos, né, gente? E eu tô com o Petrônio aqui do meu lado. Petrônio, conta um pouquinho da sua história pra gente, da emoção dessa conquista, dessas conquistas nesse ano. A minha história, ela se confunde com a história do Botafogo. Muito feliz. Em 2007, eu perdi meu pai num jogo, Botafogo e Vasco, nos meus braços. Meu pai teve um infarto fulminante. Mas hoje, nós estamos aqui para celebrar a vitória de um povo apaixonado, fiel. Obrigado. Só tenho que te agradecer, Botafogo. E seu pai com certeza está comemorando muito lá, celebrando com você, né? Obrigado pela oportunidade. É tempo de Botafogo. Fogo neles! Então é isso, gente. Como eu falei, 1h30, o avião vai pousar aqui no Galeão. Alguns jogadores, né, estão de férias já. O time está de férias já. E Luiz Henrique, Savarino, o Alexander Barbosa vão ficar lá de férias, já viajando, curtindo. E o principal objetivo do Botafogo agora, encerrando a temporada de 2024, já pensando em 2025, é o Arthur Jorge, né? Tentar manter o treinador. Vai acontecer uma reunião entre o John Textor e o Arthur Jorge, que tem contrato até o fim do ano que vem, nos próximos dias, porque ele já recebeu sondagens de clubes que querem pagar a multa rescisória ali de mais ou menos 12 milhões de reais, depois de uma temporada, né, comandando esse time do Botafogo. Então, o objetivo principal é tentar manter o treinador no ano que vem. Então é isso. Essa é a festa, esse é o clima por aqui. Volto com vocês. Valeu, Júlia Guimarães, obrigada pelas informações. E a gente volta, então, a qualquer momento, quando você sinalizar que o Botafogo desembarcou por aí, a gente volta, então, com informações da Júlia lá direto do Aeroporto Internacional do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, acompanhando, então, a chegada, a volta do Botafogo ao Rio de Janeiro, mas como a Júlia já lembrou, com alguma parte do seu elenco, né? Porque alguns jogadores já de férias já adiantaram também as suas viagens, uma vez que está terminada, né, a temporada de fato para o Botafogo, para o futebol brasileiro. E aí, terminada a temporada, a hora de olhar, inclusive, para a próxima, né? Para 2025.
A gente, durante esse ano de 2024, falou muito do momento institucional do Botafogo como clube, se colocando nas principais disputas, acho que desde o ano passado, com a disputa do Campeonato Brasileiro, e acho que o que mostra uma tendência do Botafogo estar sempre entre os principais postulantes a títulos nas próximas temporadas, com o investimento que tem feito, o trabalho que tem feito e os resultados conquistados nesse ano, e agora é hora de olhar, por exemplo, para contratos que estão acabando, né? São jogadores, certamente o Botafogo vai ao mercado para algumas peças, mas outros podem deixar o clube, alguns já vão deixar o clube, já não terão seu contrato renovado, os que têm contrato acabando agora no final de temporada. A gente tem, por exemplo, a situação do Adrielson, que já estava combinada com o Botafogo quando ele veio do Lyon, que ele voltaria ao time francês. Faz um ano que o Adrielson foi embora, né? E voltou para ficar 2 meses. E vai embora acabou de sendo novo. importante, né, na reta final. Importantíssimo. Sim, importantíssimo. Com a lesão do Bastos, né? Acabou sendo titular das grandes decisões do Botafogo na temporada. O Jefinho também está emprestado até o final do ano, volta ao Leão no 31 de dezembro. O Jefinho parece que tem uma conversa para tentar prorrogar, até para ser justo com ele, né? Ele teve lesões aí importantes, não pôde Ele saiu melhor do que voltou, né? Incrível isso, né? Apesar de ter feito um gol contra o Universitário no Peru, sim, importantíssimo. Determinante, gol da classificação na fase de grupos. Tem um nome ali na história de alguma forma. Aí o Pablo também tem contrato se encerrando, era emprestado pelo Flamengo, não fica. O Gatito, o contrato acaba, mas ele já sinalizou vontade de renovar, né? E o Botafogo está conversando sobre isso. O Marçal, o Tietê e o Eduardo, os contratos se encerram, e pelo que a gente tem de apuração dos colegas do GE. Globo, a questão do valor salarial, né? Não faz sentido para o Botafogo mantê-los na próxima temporada. O Botafogo tem 4 laterais esquerdos no elenco hoje, né? Alex Telles, Cuiabano, Marçal e o Hugo, né? Sim, eu acho que é muito, né? Então, de alguma forma, provavelmente, esse investimento você pode canalizar para um outro lugar que você precise mais, né? Do Botafogo e ainda tinha o Oscar Romero, que seria até o final da temporada, mas que também não terá o contrato renovado. Do Botafogo ideal tem 2 jogadores ali que em alguns momentos foram titulares, outros não. O Marçal e o Adrielson, né? Que jogou essa reta final. Que a gente sabe também que vai pro Lyon, né? O Almada já estava pré-determinado que ele iria pro Lyon. Acho que essa interação que tem com o Lyon, com o próprio clube inglês também, Crystal Palace, né? Se eu não me engano, é importante para o Botafogo trazer jogadores, mandar jogadores, fazer esse intercâmbio. Mas, assim, é interessante a história do Botafogo, porque há 3 anos atrás o Botafogo estava na 2ª divisão do futebol brasileiro. E fazendo uma comparação, o Atlético Paranaense estava se consolidando como um dos grandes forças do futebol brasileiro, e hoje esse ano caiu para a 2ª divisão. O Campeonato Brasileiro, a temporada brasileira é diferente de tudo que a gente tem no resto do mundo. Ela suga, você consegue um time estar na 2ª divisão 2 anos depois ser campeão brasileiro e da Libertadores, muito por conta do investimento, do planejamento, do trabalho, assim, a longo prazo, entre aspas, né? Que tivemos alguns treinadores no Botafogo nesses 2 anos que ele subiu. Tivemos o Luiz Castro, o Caçapa, Bruno Lage, o Lúcio Flávio. Primeiro o Lúcio Flávio, depois o Thiago Nunes na virada da temporada. Não é um planejamento, não é um trabalho a longo prazo. A tendência é que com o Jorge... Eu acho que é muito importante. Eu acho muito importante, cara, essa questão do Arthur Jorge agora. Acho que o Botafogo, o Textor, enfim, a diretoria precisa colocar os olhos com muita atenção nisso. Eu lamentaria muito pelo Botafogo se o Arthur Jorge saísse. Acho que ele tem condições de fazer um trabalho como o Abel faz no Palmeiras, por exemplo, de um trabalho sólido, inclusive usando a base também, já para o Botafogo poder produzir também os seus jogadores e ele escolher novos jogadores, repaginar o elenco com essas saídas todas que o Brafa falou. Do grupo, né? Acabou de dar. Os jogadores confiam nele, a torcida confia nele, ele tem agora moral para fazer escolhas, né? Eu lamentaria muito a saída dele. Acho que seria uma ruptura de trabalho muito ruim para o Botafogo a essa altura. Se a do Luiz Castro, que não foi vencedora até então, já foi ruim para o Botafogo, imagina essa do Arthur Jorge, que foi vencedora, né? Então seria, assim, uma perda talvez das maiores para o Botafogo. Eu acho que é pior perder o Arthur Jorge do que o Almada, por exemplo. É importante que o Botafogo se não consolidar. Acho que já é uma realidade por tudo que fez nessa temporada. Mas por conta do que aconteceu ano passado, tinha uma dúvida para esse ano. E esse ano se consolidou, deu tudo certo. E a expectativa ano que vem é que o Botafogo seja protagonista. Botafogo, Flamengo, Palmeiras. Ou seja, o Botafogo vai estar sempre na lista ali do que vai brigar por tudo. Né? E é importante, como o Eric trouxe, essa permanência dele, essa manutenção de jogadores, a chegada de novos jogadores, a adaptação desses jogadores também vai ser importante para o próximo ano. Agora, não tem nada de surpreendente também no Arthur querer uma valorização depois de tudo que ele conquistou esse ano, né? Ele chegou como treinador do Braga, promissor, tinha bons números lá em Portugal.
E uma aposta do Botafogo, o Botafogo ofereceu uma boa estrutura de trabalho, ele com menos de um ano conseguiu encaixar um time que é difícil. Tem muita gente que pensa assim, bota dinheiro que o time anda. Vários jogadores chegando, né? O elenco do Botafogo é top 5, talvez top 3 aí dos elencos mais caros, orçamento alto, não há dúvida disso, mas outros times com mais orçamento não conseguiram achar o encaixe que o Arthur ofereceu ao time. E chegou num momento de muita pressão, né? O Botafogo muita pressão, ele correu o risco de eliminação na Libertadores. Ele conseguiu blindar todos os fantasmas que possam ter existido em algum momento no vestiário do Botafogo. Ele foi um líder, né? Também. Ele liderou. E aí é natural, ele tendo sido bem sucedido em todas essas etapas, entregue o maior ano da história do clube, um dos maiores anos da história de um clube no futebol brasileiro, é natural que ele peça valorização. Até porque ele sabe que o orçamento é alto, e ele sabe que outros profissionais passaram pelo Botafogo com salários mais altos. Mas tem uma coisinha que me incomoda, Henrique, ele tem contrato. E tem a multa também. O problema é o seguinte... Me incomoda um pouco essas coisas. Ele também eu imagino que deva ter um gatilho no contrato dele, em caso de título, uma bonificação. Normalmente tem. Sim. Me incomoda um pouco você assinar por 2 anos e depois você ganha e você fala, opa, agora eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. Aí é uma questão de sentar e conversar. E eu acho que o Botafogo, a gestão do Textor poderia ter sido proativa nesse sentido. Antecipar? Não antecipar uma renovação com o salário alto, porque eu acho que dificilmente o Arthur, sentindo que o título estava vindo, ia assinar alguma coisa antes de ser campeão. Mas já sinalizar, falar assim, cara, eu sei que está defasado, eu sei que você está abaixo de outros treinadores que estiveram aqui, que não conquistaram o que você conquistou no Botafogo, mas vamos esperar passar isso tudo, vamos conversar, vamos colocar isso muito claro. O Textor, depois que o Arthur pela primeira vez falou sobre isso, ou surgiu na imprensa a possibilidade de saída dele, o Textor disse que iria ao Catar para conversar. Acabou não indo pela eliminação, mas essa conversa se faz até pelo celular, pelo computador, não tem problema nenhum. Então, assim, eu só acho que o Botafogo poderia ter sido mais proativo para evitar esse ruído. Mas não é nada diferente de outros treinadores já fizeram, até porque é justo. O Abel já teve um momento de renovação com o Palmeiras, que ele discutiu sobre a ausência da família, que é verdade. O cara tá longe de casa, para valer a pena ele estar longe de Portugal, ele tem que ter segurança no projeto e tem que ser remunerado de acordo com o que ele conquistou, né? Mas assim, o Botafogo deu uma visibilidade ao Arthur que ele não tinha até então. Exato. Como o Palmeiras deu ao Abel uma visibilidade que ele não tinha até então. São 2 técnicos. O próprio Jesus no Flamengo, né? Que ficaram. O Jesus, eu acho que ele, pelo menos em Portugal, ele já era um cara mais. Já tinha um peso lá. Já tinha um peso. Mas e tal. assim, mundialmente ele ganhou um peso. Agora, peso o Arthur maior. E o Abel, por exemplo, eles são maiores hoje do que quando chegaram. Sim, com certeza. Né? Então, acho que isso também tem que ser colocado na balança na hora de você olhar. E você tem contrato também. Então, tem uma proposta sei lá, de um time europeu grande lá que quer o Arthur Jorge. Então, aí você fala, ó, Textor, o meu sonho é trabalhar nesse time grande, então eles vão pagar a multa, aí não tem jeito. Porque aí é um desejo profissional do cara ir para um outro lugar, ok. Agora, essa questão da valorização, eu quero mais grana aqui, eu quero mais grana ali, tal, tudo. Pô, mas ele tem um contrato. É igual a gente faz 10 programas aqui, sobe lá eu quero mais um pouquinho porque eu fiz 10 programas seguidos. Porque não sei o que o programa que eu fiz deu mais audiência. A gente tem um contrato, a gente tem um salário. Você tem que respeitar aquilo ali. Então, eu fico um pouco assim com essa coisa assim, ganhei, eu quero valorização, senão eu saio. Mas acho que vem de fora também, por exemplo, a gente está falando de proposta e aí você citou uma proposta profissional, mas financeiramente, chega uma proposta lá de um clube árabe, de um clube... do Cristiano Ronaldo. Foi o que fez o Luiz Castro, né? O Luiz Castro foi embora. Não, e aí outras propostas, assim, chegam várias propostas ao mesmo tempo, pelo resultado que ele teve, isso chama a atenção do mercado, a gente sabe, com salários 2 vezes maior, 3 vezes maior, 4 vezes maior. Isso não dá a ele um direito de sentar assim e falar, será que não dá para aqui eu receber um pouquinho mais? E até para o clube é interessante um novo contrato com uma multa mais alta para ter um pouco mais de respaldo e tranquilidade. E aí se acerta, por exemplo, tem treinador que tem o desejo de, nem é o caso do Arthur, não sei se treinar uma seleção. Você bota a cláusula lá para seleção, bota a cláusula para clube e se resguarda também. Eu acho que o Arthur... Mas eu entendo o clube quando não aceita essa faca no peito também, entende? Claro. Como o Botafogo não aceitou do Luiz Castro, falou, era uma grana surreal, não teve como, boa sorte, obrigado pelo seu trabalho e vamos à luta. E o Botafogo trouxe um técnico tão grande quanto o Luiz Castro, que era o Bruno Lage. Não deu certo, acontece isso no futebol. Mas o Botafogo repôs muito à altura a saída do Luiz Castro. Acabou não dando certo, a gente sabe. O Bruno Lage era um nome no mercado europeu maior do que o Luiz Castro, por exemplo, quando o Botafogo trouxe. Não deu certo. Pode acontecer a mesma coisa, o Botafogo não aceitar essa pressão do Arthur, que eu lamentaria, porque é um trabalho muito bem feito, mas... Não, um outro ponto, só rapidinho, sobre o Arthur também, que eu acho que ele vai querer saber na conversa com o Textor, é qual o plano do Textor para esse elenco. Porque, por mais diante das perdas. Os jogadores têm contrato, né? Assim, o Botafogo, os que a gente mostrou ali que estão saindo, uma minoria são jogadores com algum protagonismo até nessa reta final do ano, né? Adrielson, Almada, o Marçal teve momentos de participação importante, mas a espinha dorsal está mantida.
Só que não há garantia sobre a gente estar vendo os jogadores de novo. Tem garantia sobre Igor Jesus, Luiz Henrique? Qual o planejamento? Qual a ideia, o orçamento? Quanto você vai trazer de contratação para o ano que vem? Porque o Botafogo, querendo ou não, ele é muito diferente do Botafogo que o Arthur assumiu lá atrás. Por mérito do trabalho dele, por status que o clube conquistou, vai ter um Mundial para disputar no meio do ano. Botou um monte de jogador em seleção que não estavam, Botou um monte de jogador em seleção. Então acho que o Arthur quer saber também qual o plano para o ano que vem. É isso, Edu e amigos. Aos poucos vão saindo os primeiros integrantes na componente da delegação do Botafogo. Está aqui o Paulo Silva, que é o fotógrafo, foi o primeiro a sair para registrar aqui a presença dos torcedores. E tem aproximadamente de 100 a 120 alvinegros nesse momento aqui no Galeão, o aeroporto Maestro Antônio Carlos Jobim. O primeiro componente da delegação a sair foi o fotógrafo, para poder fazer os registros para as redes sociais do Botafogo, né? E como o Fã de Esporte pode perceber, nós estamos aqui posicionados numa área mais restrita toda a imprensa, vamos dizer, encaixotada num espaço bem pequeno. E alguns seguranças estão tentando fazer aqui o ordenamento dos torcedores. Os jogadores têm a opção de passar direto e não vir pelos jogadores. Passou Tiquinho Soares agora, hein? Tiquinho Soares foi o primeiro jogador a passar por aqui, já foi direto. Tem uma galera se deslocando, saindo aqui da área onde estava posicionada inicialmente para a origem da saída dos jogadores. Não é na porta principal do desembarque, é numa porta alternativa um pouco mais ao lado, perto ali onde fica o painel eletrônico com o aviso da chegada dos voos. Mas mesmo assim os jogadores passam e não estão tendo nenhum tipo de contato com o torcedor. Há uma distância, né? E ali fica até mais complicado para que haja esse contato direto. A gente está visualizando aqui a distância, esses torcedores que estão nesse momento saudando a chegada dos jogadores de Botafogo. A gente lembra que nem todos virão nesse voo fretado de Doha para o Rio de Janeiro, muitos já estão de férias e aí ficaram na Europa, já de folga, de férias, curtindo os primeiros dias de férias, e aí, efetivamente, os jogadores que vieram de Doha para cá estão saindo nesse momento, mas muito espaçada essa saída, né? Não estão saindo em bloco, né? Repito, apenas o Tiquinho Soares foi o único jogador que nós conseguimos avistar aqui à distância e deixou o saguão do aeroporto Maestro Antônio Carlos Jobim. Outros integrantes da comissão técnica, da diretoria, os seguranças estão aqui posicionados, há também o apoio de alguns membros da Polícia Militar, dando esse suporte a essa segurança privada aqui do Botafogo. E os torcedores nesse momento gritam: fica Arthur Jorge, fica Arthur Jorge, numa alusão direta ao técnico português que tem contrato com o Botafogo até o final do ano que vem, mas existe uma multa rescisória de 2 milhões de euros caso algum clube queira levar o técnico português. Há, pelo que se sabe, interesse de alguns clubes da Europa no Arthur Jorge, pelo ótimo trabalho que fez no Botafogo em 2024, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. O presidente do Césio Melo também está saindo por aqui nesse momento. Outros componentes da delegação. Se o do Césio passar por aqui, eu chamo ele para poder entrar com a gente aqui na programação do F90 ao vivo. Ele é o presidente do associativo, né? Do Botafogo Futebol Regatas. Aliás, teremos eleição no próximo dia 18. Presidente, vem com o presidente do Botafogo, o Césio Melo, ao vivo com a gente aqui na ESPN. Como é que foi o voo da volta, presidente? Porque eu sei que o voo de ida teve alguns problemas, foi né? Ótimo, da volta foi tranquilo, foi muito bom. Tudo classe executiva mesmo. Muitos jogadores ficaram na Europa, alguns jogadores vieram. Vários ficaram na Europa. Vários ficaram na Europa. E agora o clube está vivendo aí uma fase agora eleitoral. Você vai participar do processo eleitoral ou não? Tá aqui, ó. Você está com o seu candidato, que é o João Paulo. Bom, acho que o Botafogo chegou no ápice institucional, maior ano da história do clube, 120 anos de existência. Como é que o senhor traduz esse sentimento, presidente? Agora vamos ser protagonistas, cara. Agora vamos estar sempre lá nas cabeças. Não é ganhar sempre, porque isso é impossível, mas a gente vai estar sempre brigando por título. Presidente, como é que é chegar, né, depois de uma viagem como essa, encerrando uma temporada como essa e ser recepcionado pelos torcedores assim? A temporada mágica dessa é talvez a melhor temporada da história do Botafogo, com 2 títulos dessa importância. Então é espetacular, não tem como descrever. Acho que a ficha nem caiu ainda. Agora caiu com a derrota lá. A gente sabe que o senhor tem uma relação muito boa com o John Textor. O que ele tem falado com o senhor em relação a investimentos? Vamos vir pesado. Não posso falar mais nada agora. Tá bom, presidente. Obrigado ao do Césio Melo, presidente do Botafogo, ao vivo conosco aqui no F90.
Os jogadores estão passando direto, né? A gente está tendo a oportunidade de registrar a chegada dos jogadores. Eles estão passando direto, né? Aqui pela área onde está posicionada a segurança da Infraero, também alguns policiais militares dando suporte. Eu repito que são aproximadamente 120 torcedores no máximo presentes aqui no aeroporto do Galeão. Havia uma expectativa de mais ou menos uns 300 no mínimo, né? O aerofogo foi algo que foi pilotado pelos próprios torcedores, foram eles que fizeram a divulgação, fizeram todo o trabalho com as redes sociais, convocando a torcida para esse momento, mas não temos a presença maciça de torcedores como se imaginava que nós teríamos. Os jogadores estão saindo por ali. Será que a gente vai conseguir ouvir os torcedores? Estão passando direto pelo corredor e estão indo por uma saída lateral. Não estão passando por aqui pelo espaço que foi direcionado para a imprensa. Agora a cena de hoje, o Arthur Jorge. Então por aqui, Arthur. Não quis falar. Passou direto. O técnico do Botafogo, Arthur Jorge, foi nesse momento se deslocando. Nós estamos registrando tudo aí com o nosso bravo Guto Santana ao lado do Wilberson. Nossa dupla dinâmica aqui na cobertura ao vivo para o F90, na chegada da delegação do Botafogo direto de Doha do Catar, depois de praticamente 17 horas de viagem, né? E segundo o relato do próprio presidente do Sérgio Melo, dessa vez a viagem foi super tranquila, não tivemos nenhum tipo de contratempo, diferentemente do que aconteceu no voo de ida, né? Já que alguns jogadores, inclusive o Alexandre Barbosa, eles falaram sobre o desconforto da aeronave que levou os jogadores até Doha no Catar e que partiu aqui do Rio de Janeiro no último domingo à noite, após a partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, que sacramentou o terceiro título brasileiro do Botafogo, 1968, 1995 e agora 2024. Estamos registrando também ali o Bastos, zagueiro do Botafogo, também está chegando ali para conversar com os torcedores. E a gente não tem acesso a essa área. Vamos ver se a gente consegue um deslocamento para poder facilitar a possibilidade de ouvir algum jogador do Botafogo. Temos alguns intermediários aqui tentando auxiliar nesse sentido, mas pelo visto não vai ser uma coisa muito fácil. Passou aqui o pessoal da comunicação, nesse momento também. Alguns jogadores parando para poder falar com os torcedores, mas o nosso acesso até lá não está autorizado pela organização aqui do aeroporto. Vamos aguardar, ver se mais algum jogador passa por aqui para a gente poder registrar dentro do F90 algum atleta ao vivo, algum componente da delegação do Botafogo ao vivo. Será que o Botafogo vai viabilizar alguma possibilidade de conversa com algum jogador? Eu acho que o Botafogo não vai se envolver nisso, não vai ter ninguém da comunicação do clube direcionando o contato com a imprensa, imagino que não. Alguns profissionais de comunicação passaram por aqui, inclusive, o departamento de comunicação do Botafogo em peso foi até Doha do Catar, e alguns desses profissionais já passaram por aqui justamente pela saída lateral, a mesma através da qual o Marcão, que é o assessor direto do futebol, passando nesse momento. Alguém vai falar com a gente, Marcão? Estou aqui, vê se o Bastos chama um, por favor. O Marcão fez um sinal positivo, acho que a gente vai trazer o Bastos aqui, me parece que é mais acessível. O Igor Jesus está por ali também, jogadores que estão passando para dar autógrafos para os torcedores presentes aqui no aeroporto do Galeão, e a gente vai tentar registrar a presença, a palavra de algum atleta campeão da América, campeão brasileiro pelo Botafogo de Futebol Regatas. É uma tática de guerra, podemos dizer assim, para o fã de esporte, porque a imprensa toda está aqui devidamente encaixotada numa área que foi especificada para nosso posicionamento. Dá para poder ouvir ao fundo aí, ó, a torcida cantando as músicas da arquibancada. E isso está naturalmente tocando os jogadores nesse momento, depois de um insucesso contra o Pachuca na fase preliminar do Mundial do Intercontinental. O Botafogo perdeu anteontem por 3-0. A gente vai ver se vai ouvir aqui o técnico Arthur Jorge, que é quem está aqui ao vivo com a gente. Bom, eu acho que da maneira como aconteceu o relacionamento entre torcedores, jogadores, comissão técnica, esta recepção não é algo surpreendente, né, Arthur? Não é surpreendente, é acima de tudo, uma vez mais, nós confirmamos aquilo que tem sido a nossa relação de equipa com a nossa torcida. Fico muito satisfeito porque nós tivemos que sair muito rápido daqui depois da conquista do título e ter a oportunidade de estar aqui hoje com eles também nesta chegada cá. É mais um marco também que fica desta temporada, daquilo que é uma união entre os jogadores, dentro daquilo que é a equipa, dentro daquilo que é torcedores, para fazer deste um ano que é histórico, um ano extraordinário daquilo que nós conseguimos fazer. É difícil deixar isso para trás, né, Arthur?
não é difícil nada, porque não estamos a falar de nada para trás, estamos a falar daquilo que é o presente. O meu presente é aqui, aquilo que nós estamos a fazer é poder desfrutar um bocadinho daquilo que é estar também com esta torcida, que hoje fez questão de aqui estar, fico muito satisfeito por isso. É uma prova, é uma marca também de união e de enorme satisfação por aquilo que nós fizemos, construímos e deixámos seguramente um legado aqui neste clube. Você está de férias, Arthur? Ou vai ainda esse ano conversar com o Textor? O que você está pretendendo fazer até o final do ano? Vou amanhã regressar para Portugal para o meu período de férias e só. E Arthur, você foi abraçado pelos torcedores ali, pedindo para você ficar. Como é que... Estamos falando do presente, como você falou, né? Mas como é que foi essa sensação ali de ser abraçado e receber esse pedido ali de tantos torcedores, não só ali agora, mas muitos com certeza te mandando mensagens? É fantástico, porque o mesmo se passou no estádio quando vencemos o campeonato e festejamos junto da nossa torcida. É muito bom, acima de tudo pelo reconhecimento que é, pelo trabalho que fizemos, por aquilo que foi a nossa paixão, aquilo que nós entregamos ao clube. A única forma de nós termos esse retorno é ver a torcida do nosso lado, a acarinhar-nos, a dar-nos amor, a poder torcer por nós. Não posso estar mais feliz do que aquilo que estou. Arthur, você já conversou com o Textor sobre o futuro depois da competição? Ele falou que quando finalizasse tudo, conversaria contigo. Já houve essa conversa ou não? Ainda não. E você pelo visto não tem pressa, está disposto? Não, só vocês ouviram e eu também ouvi, estamos hoje assim ainda. Tá bom, muito tranquilo, muito leve, muito suave nesse contato. Agradecemos aí a deferência. Obrigado, Arthur, para você também, um ótimo ano. Sempre muito gentil, muito simpático no contato com o torcedor e com a imprensa. Aconteceram alguns pequenos ruídos, né, nesse transcurso dele, mas coisa da rotina do futebol. Naturalmente a relação ela tem essa natureza um pouco mais frictiva às vezes, um episódio ou outro mais de maior desconforto em uma ou outra entrevista coletiva, mas no geral a gente precisa trazer esse testemunho para o fã de esporte, porque a gente está aqui todo dia acompanhando o futebol do Rio de Janeiro e precisa dizer para o torcedor que assiste o F90 que o Arthur Jorge é uma figura que tem uma relação de muito respeito com a torcida e também com a imprensa, sempre muito cortês, sempre muito educado nesse contato do dia a dia. É isso, ouvimos o técnico do Botafogo, Arthur Jorge, tem contrato com o clube até o final do ano que vem. Ouvimos o presidente do associativo, o do César Melo, jogadores, a maioria ficou pela Europa, outros ainda desembarcando por aqui. Olha pra gente, sempre Rafa. as ordens, é só chamar, Edu Menezes. Valeu, Rafa, e você tá genial, mais uma vez, muito bom ali, imagens recuperadas do Botafogo desembarcando, e muito legal o Rafa ali fazendo esse registro com o Arthur Jorge, técnico do Botafogo, ao vivo no Futebol 90. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que o Arthur Jorge vai renovar com o Botafogo, sim. Ele fez um ano maravilhoso, ele adorou o Rio de Janeiro, se adaptou muito bem. Diferente do Bruno Lage e tal, o Luiz Castro, o Arthur Jorge se adaptou bem ao Rio de Janeiro, adorou o Rio de Janeiro. Ele e a esposa ficaram bem boêmios, né, bem sambistas. Com relação aos jogadores que vão sair, não é um desmanche, como muitos estão fazendo esse sensacionalismo, né, para ganhar views, ganhar like. É um desmanche no Botafogo. Os rivais estão sedentos por isso, né, rezando por isso. Porque o Botafogo virou uma máquina de ganhar títulos, tem que desmanchar esse time. Mas não é um desmanche. Jogadores que não tinham espaço no elenco e jogadores em final de contrato que também não eram muito aproveitados estão indo embora. O Adrielson volta de empréstimo para o Lyon, o Almada vai para o Lyon como já era acordado e só. O resto, se por acaso alguém sair, vai sair por uma boa nota. E aí esse dinheirinho que vai entrar repõe melhor ainda o jogador que saiu. E é aquilo, um time forte, um elenco forte, ele vai se reformulando ano após ano, tirando jogadores que eram reservas, quase sem espaço, chegando jogadores melhores, né? Bom, vai sair Pablo, não jogava, vai sair Tietê, quase não jogava, quando jogava mal. Rafael se aposentou, não jogava também. Marçal até jogava, eu queria que renovasse com o Marçal, mas às vezes não foi uma conversa muito boa, não teve um valor em comum ali entre eles e não fecharam. Eu faria uma aposta de metade do salário pro Marçal pra manter ele, mas não vai ficar. Eduardo também não vai ficar. Também ficou meses sem jogar e ninguém sentiu falta do Eduardo. Não sentimos falta. Então os jogadores perderam espaço no elenco. Romero quase não entrava com o Arthur Jorge. Eu até daria mais chance pro Romero, mas ele quase não entrava. Então os jogadores não tinham muito espaço no elenco, né? Tem o Jefinho ainda, né? O Jefinho também está emprestado aqui. Deve retornar ao Lyon do empréstimo dele de um ano. Então jogadores que o Jefinho também quase não jogava, né? Se machucou, depois nunca mais voltou. Então jogadores que não tinham muito espaço e então você desfaz esses jogadores que oneravam a folha salarial bastante, jogadores caros, jogadores de Europa, jogadores já de carreira já avançada, caros,
né? Então você consegue despachar eles, descer tipo, pô, sei lá, 5 milhões a folha salarial, quase por aí, deve ser. Eu lembro que eu vi um cara no WhatsApp mostrando os valores de cada um que tá saindo, os bons e os ruins, e era papo de quase 5 milhões de economia na folha salarial. Pô, com 5 milhões, filho, tu pega bons reforços com esse dinheiro de folha salarial. Então, você pode montar aí ano que vem um elenco melhor do que esse elenco já é. Porque se você vai buscar no mercado jogadores que venham para brigar por titularidade, mesmo que alguns deles não sejam titulares, uma parte seja, outra parte não seja, eles viram reservas imediatos de altíssimo nível. Mas aqueles que já estão no elenco, como o Alan, como o Gatito, né, entre outros, o próprio Tiquinho, o Júnior Santos, que hoje é reserva, acho que talvez agora saindo do Almada, ele possa ganhar um espaço pelo lado esquerdo ali, desloca o Savarino pela esquerda e centraliza o Júnior Santos, ou o contrário, bota o Júnior Santos pela esquerda e mantém o Savarino por dentro, não sei, vai muito do Arthur Jorge, que ele quer pro Júnior Santos, mas hoje é reserva, o Matheus Martins é reserva, então você já tem uma base boa, bem montada. Chegando jogadores que brigam por titularidade, se eleva mais ainda o nível. Porque se os que chegarem e forem titulares, o time titular hoje é muito forte. Esses que forem pro banco, vão deixar o banco fortíssimo. Imagina chegar um zagueiro que barra o Barbosa. O Barbosa no banco, um baita zagueiro no banco. Imagina chegar alguém que barra o Gregory. Se tem o Gregory no banco, pô, que banco é esse? O banco desse ano já era forte com os titulares do ano passado. Imagina os titulares do ano que vem, desse ano virando de reservas ano que vem, entendeu? Mas para isso tem que abrir espaço no elenco, mandando embora jogadores que não tem espaço no time, e aí você qualificando o elenco, não tem desmanche nenhum, é só o Botafogo reformulando e melhorando o seu elenco ano após ano, como fizeram Palmeiras, como fizeram Flamengo, né? Eu lembro que em 2014, se pegar o time de 2015 do Flamengo e do Palmeiras hoje em dia, comparar com o de hoje, pô, horríveis. Porque ano após ano, jogadores que não tinham espaço iam saindo, outros iam chegando melhores e por aí vai. Então não tem desespero, não tem desmanche. É só o trabalho sendo feito corretamente e o Scout vai de novo surpreender o Brasil com grandes nomes para 2025. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos. Tem planos mais caros? Tem, mas tem planos baratinhos de 3, de 5 reais, que cabe todos os bolsos e você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom trabalho para vocês todos os dias com vários vídeos por dia no canal. Dito isso, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.